Olá pessoal, vou dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, porque eu não sei quando é que vocês vão estar assistindo essa aula, beleza? Mas o que importa é que nós estamos aqui de novo, concluindo, na verdade não concluindo, mas quase concluindo o nosso tópico 2 de design e construções de fazendas marinhas, mais especificamente falando sobre sistemas flutuantes, ok? Então nós vamos ver hoje, tá, alguns tópicos relacionados à seleção das áreas onde seriam implantados os cultivos em sistemas flutuantes que eu costumo chamar das gaiolas, tá certo? Então é importante salientar que a seleção correta das áreas para a implantação do projeto ela vai ser crucial e determinante para se conseguir uma viabilidade econômica do seu projeto, certo? O local selecionado ele vai ter que fornecer uma série de características, tá? Para que não haja nem estresse dos animais e tampouco que haja uma segurança das gaiolas que são implantadas nos locais. Via de regra, para os sistemas mais sofisticados, são gaiolas de altíssimo valor econômico. Mas também nós não vamos só citar essas gaiolas de alta performance, nós temos também sistemas extremamente simples, mas que vão requerer também uma certa atenção no momento de definir qual local a gente vai utilizar para implantar esse nosso projeto. Tá? Então, ao selecionar o local, deve-se ter em mente sempre, tá, fatores que vão afetar a logística do seu projeto, tá certo? Incluindo, por exemplo, fornecimento de alguns insumos, como a ração. Então, veja só, se você vai trabalhar com o cultivo de peixes em tanques redes, em gaiolas, geralmente você trabalha com densidades mais elevadas e a obtenção de grandes biomassas. Se você tem a obtenção de grandes biomassas, proporcionalmente também você vai utilizar uma quantidade de ração bem elevada. Então, tenha em mente que vai ser necessário já prever a questão de logística, por exemplo, de entrega de ração nos locais próximos aonde estão localizadas as suas gaiolas, para que de forma via água, né, barcos, carros anfíbios, o que seja, você vai ter que levar essa ração para as suas gaiolas, tá certo? E nós temos que ter em mente também o final do cultivo, ou seja, no momento da despesca, como é que essa despesca vai ser feita, né? Como é que vai ser essa logística de comercialização do pescado? Esse peixe ele vai ser vendido vivo, esse peixe ele vai ser abatido em barcos e depois levados para o beneficiamento. Tudo isso tem que ser planejado, tá? E o local selecionado ele tem relação direta, pessoal, com o custo operacional do seu projeto, e também vai ter muita relação com a questão das mortalidades de peixe e outros fatores que vão afetar a lucratividade do seu projeto. Então, essa parte inicial da seleção da área ela é muito importante. Nós vamos observar alguns pontos que podem inviabilizar seu projeto, né? Ou seja, áreas que não devem ser selecionadas. Por exemplo, áreas de pesca intensa. Se você tem um local onde ocorre uma pesca muito intensa por barco de pesca, não é interessante você colocar seu projeto, porque você vai competir com essa atividade e pode gerar uma série de problemas, né? Um outro ponto seria implantar um projeto próximo a portos ou entrepostos de pesca. Então a questão de movimentação de barcos parados ali naquela região, pode ocorrer inclusive derramamento de óleo, né, escape de óleo de embarcação, que pode prejudicar os animais que vão estar ali cultivados. Então, teve porto perto, seleciona uma outra área. Canais de navegação, vai cair exatamente na mesma coisa da área de pesca, conflito por uso da área. Então, retira também se for uma área de canal de navegação. Reservas marinhas e recifes de coral, por questões ambientais, devem ser evitadas essas regiões. Área de mangue, nós vamos ver algumas gaiolas que são implantadas em região de mangue por serem áreas sensíveis, né? Os nossos berçários naturais, aquelas áreas elas devem ser evitadas, tá certo? Ou se forem utilizadas com bastante parcimônia, com um espaçamento entre as gaiolas para permitir toda uma questão da ciclagem aí dos nutrientes. Nós temos também áreas com plano de gestão costeira específico. Então, em alguns locais existe um plano de gestão costeira que vai proibir o uso ali daquela área para a parte da aquicultura. Um outro ponto muito importante é locais de descarte de afluentes industriais. Então, se você tem, por exemplo, uma baía, como nós temos, por exemplo, lá na região do Rio de Janeiro,
Candiota, onde existem algumas empresas que jogam os seus efluentes ali na região, por exemplo, da Baía de Guanabara, e não tem grande padrão de circulação, níveis de metal pesado altíssimo. Então, se vai estar na água esse metal pesado, de uma forma ou de outra ele vai ser incorporado pelo peixe. Então, não, e o peixe vai ser consumido pelo ser humano. Então, são áreas que devem ser evitadas também. Locais com contaminação de esgoto, esgoto doméstico pode ser também. Então, se você tem, via de regra, próximo a grandes cidades, devem ser evitados alguns desses locais. A exemplo que nós temos, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos um coletor de esgoto da rede da orla toda da beira-mar. Ele passa por um tratamento prévio, que é um simples gradeamento, e ele tem um emissário submarino. É uma tubulação que vai jogar esse esgoto alguns quilômetros adentro no oceano. E esse cano ele é todo perfurado de forma que não é pontual a descarga do esgoto. Ele ocorre durante umas centenas de metros. Mas será que é interessante você colocar um cultivo de peixe exatamente onde você tem um emissário submarino? Obviamente que não. Essa área deve ser evitada. Um outro ponto que deve ser evitado são regiões com influências de água doce. Então, quando você tem rios, e muitas vezes nos períodos de chuva, existe um aumento do caudal do rio e uma consequente diminuição da salinidade local, e às vezes inclusive aumento de quantidade de material particulado na água, né? Material em suspensão, isso pode prejudicar o cultivo dos animais. Então, deve ser evitado também essas áreas. E por último, né, locais com presença de tubulações submersas, ou mesmo locais com históricos de naufrágio. Okay? Então, todas essas áreas aí, na hora de você selecionar, ela já tem aí como ponto negativo aí para você não selecionar essa área. Nós vamos ver agora, pessoal, alguns parâmetros ambientais também que vão definir a viabilidade do local da implantação do nosso projeto de cultivo em suspenso. Tá? Então, essas condições ambientais elas vão poder variar dependendo da espécie cultivada. No entanto, nós temos aí um certo padrão, tá certo? Alguns parâmetros que são mais corriqueiros que a gente vai poder fazer uma generalização. Primeiro, profundidade local, tá certo? Então, o local deve ter uma profundidade aí mínima recomendada de 6 metros no momento da maré mais baixa. E essa profundidade, ela tem que estar, o seu sistema flutuante, ou seja, sua gaiola, seu tanque rede, ela deve estar também na maré mais baixa, pelo menos a 2 metros de distância, o fundo da gaiola, para o substrato, tá certo? Essa profundidade ela é necessária para que se tenha uma ciclagem dos restos de ração, das fezes que vão se acumular embaixo da gaiola, justamente para que não ocorra esse acúmulo exatamente embaixo da gaiola, que as correntes consigam fazer um toalete ali naquela região. Deve-se deixar essa profundidade mínima de 2 metros. Tá? A profundidade local irá determinar também o sistema de fundeio que será utilizado, né, e das amarrações, que nós vamos ver na literatura muito constante a palavra mooring, certo? Bem como o dimensionamento das correntes a serem utilizadas. Então, vejam só, nós temos aqui um exemplo, tá, de um sistema de amarração, né, em correntes, e aqui em cima nós temos uma gaiola flutuante. Então, percebam a dimensão das gaiolas. Tá? Percebam como é feita aqui a questão da inspeção do sistema de fundeio aí dessas gaiolas. Tá? E essa profundidade também vai ter influência direta na rotina de inspeção do sistema de fundeio. Por quê? Até 30, 35 metros tem-se a questão do mergulho recreativo sem grandes problemas. Quando você passa de 50 metros de profundidade, os mergulhadores que irão fazer as inspeções daquelas estruturas de fundeio, eles precisam ser mais gabaritados, ou seja, tem que ter cursos de mergulho em águas profundas, e a mistura de gases no cilindro utilizado já é diferenciado. Isso aí tudo vai gerar um custo para o seu projeto. Tudo bem que a inspeção do sistema de fundeio não é algo que ocorra semanalmente, mas você tem que ter em mente que, tempos em tempos, você vai precisar fazer esse monitoramento, e vai ser necessário uma equipe de mergulhador especializada, ou seja,
Não é qualquer mergulhador que faz esse tipo de serviço para fazer aquele monitoramento ali. Um outro parâmetro ambiental que nós vamos observar, pessoal, são as correntes. E quando eu falo correntes, não são as correntes que vão amarrar a sua gaiola, não. São as correntes marinhas, tá certo? Então, as correntes possuem uma influência muito forte no dimensionamento do sistema de fondeio, porque elas vão exercer de 70% a 75% de toda a força em cima do sistema de fundeio aí das gaiolas, tá? O sistema de fundeio nada mais é do que a ancoragem, tá? Então nós vamos ter aqui correntes com valores muito elevados, vão exercer uma força muito grande nas gaiolas, necessitando aí de um sistema de fundeio mais caro e mais robusto, tá? E irá também ocasionar mortalidade nos seus peixes. Então imagine que você tem seus peixes dentro da gaiola e a corrente é muito intensa e esse animal ele tem que nadar constantemente para vencer a corrente. Então você vai ter o estresse do animal por conta do excesso de correnteza e mais, ele está gastando energia para se manter dentro da gaiola e não ser espremido, assim dizendo, em uma das extremidades da gaiola. Então energia que é gasta com natação é energia que não é transformada em crescimento, tá? Então, de uma regra geral, nós podemos dizer que a velocidade da corrente deve ser de 0,5 a 1 metro por segundo, e essa velocidade ela é considerada ideal. Contudo, meus caros, dependendo da espécie, nós vamos ter espécies que nós vamos ter ainda velocidade de corrente, inclusive menores, como sendo a ideal. O salmão, por exemplo, 0,85 metros por segundo já é o máximo que ele vai tolerar, tá certo? Então, de uma forma geral, nós vamos trabalhar entre 0,5 e 1 metro por segundo. Mas na hora que for definir a sua espécie de cultivo, é interessante que se consulte aí a literatura para saber qual a corrente mais recomendada para aquela espécie. As correntes podem afetar também o que? Primeiro, padrão de troca de água dentro da sua gaiola. Correntes mais baixas, o padrão de troca de água vai ser menor. Correntes mais fortes, você tem um melhor padrão de troca de água dentro da gaiola, que é o grande lance do cultivo suspenso, né? O cultivo de tanque-rede ele se baseia em quê? Em constante troca de água, permitindo aí o cultivo de elevadas biomassas dentro daquele seu sistema, né? Nós temos também a questão do dimensionamento do peso das telas e dos mortos, né? Que é o peso de estabilização. Então nós vamos ver que algumas gaiolas elas possuem vários pesos no final dela, na base da gaiola, para manter ela com a tela totalmente esticada. Então, dependendo do tipo de corrente, e eu vou mostrar uma imagem bem interessante para vocês, ela pode inclusive se movimentar e modificar o seu volume, né? Então, o outro ponto que a corrente vai influenciar, nas correntes marinhas, né, a sua intensidade, é o formato das redes e o volume do cultivo. Então, nós já vimos que em locais com correntes muito elevadas, é mais interessante utilizar gaiolas redondas. Em locais com correntes mais leves, é mais interessante utilizar gaiolas quadradas, tá? As correntes podem influenciar também nas questões de operação de mergulho. Locais com correntes muito fortes vão prejudicar um pouco esse lance aí das inspeções por mergulho, né? A distância de dispersão de sólidos alóctones, ou seja, restos de ração e fezes, vai ser também diretamente proporcional à intensidade da corrente. Então, se você tem uma gaiola, tá certo? E a corrente é muito intensa, os dejetos vão ser jogados muito para longe da gaiola. Já se a corrente é mais branda, os dejetos vão cair mais perto da gaiola, fazendo o quê? Uma área bem delimitada de onde está ocorrendo a deposição dessas partículas alóctones, ou seja, estranhas ao ambiente, né? E nós temos também a questão do dimensionamento dos flutuadores auxiliares na ancoragem. Dependendo da intensidade da corrente, esses flutuadores, eu vou mostrar uma imagem bacana para vocês, eles têm que ser mais robustos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma corrente marinha leve. Aqui é o flutuador auxiliar e aqui é a nossa ancoragem, tá? Enquanto a corrente é branda, esse flutuador se mantém na linha da água e a gaiola também. Quando a corrente é muito forte, o que acontece? A gaiola ela é arrastada para baixo. Para que isso não ocorra, eu vou ter que fazer o quê?
aumentar o tamanho desse meu flutuador. Tá? E nessa outra imagem aqui, o que é que nós estamos observando? Esse é um modelo reduzido, percebam esses pezinhos aqui, ó, embaixo da gaiola, para mantê-la o mais cilíndrico possível. E quando você aumenta a intensidade da corrente, né, ela está vindo aqui, ó, há uma deformação da gaiola, tá certo? Se há uma deformação, o que é que acontece? Uma modificação do volume. De repente você, nessa gaiola aqui, se programou para trabalhar com uma densidade de estocagem, por exemplo, 20 kg por metro cúbico. Quando há uma redução, por exemplo, de 1/3 do volume, onde você teria 20 kg por metro cúbico, você vai ter o quê? 3 vezes mais. Vai ter 2, 4, 6, 60 kg por metro cúbico. Aumentando muito quem? O estresse dos animais. As regiões abrigadas também são as regiões que mais são procuradas para a implantação dos projetos aí, de projetos suspensos. Mas nem sempre, pessoal, essas áreas abrigadas elas são as áreas mais recomendadas. Por quê? Em projetos que trabalham com densidade de estocagem muito alta e de longo prazo, né, vai sempre ocorrendo quem? A deposição dos dejetos embaixo das gaiolas, tá certo? E se você não fizer a modificação da gaiola desse local, vai chegar um ponto que a matéria orgânica é muito grande, pode haver liberação de gases, pode haver proliferação de alguns patógenos naquela região, prejudicando o cultivo, tá certo? Então, no caso de cultivos de longo prazo e com altas densidades, muitas vezes é interessante se trabalhar com locais semi-expostos ou mesmo regiões de mar aberto. Professor, como é que eu consigo visualizar essas questões de locais semi-expostos, mar aberto? Eu trago para vocês aqui uma imagem de satélite do Google Earth, tá? Lá do Japão. Então aqui nós temos uma reentrância, certo? Aqui é a ilha do Japão, nós temos essa reentrância aqui, tá certo? Então, marquem esse ponto onde tem escrito fazendas marinhas. Então você tem várias reentrâncias, tá certo? E quando a gente dá um zoom, olha ela aqui, nós conseguimos ver inúmeras, isso aqui tudo é uma fazenda, tá certo? Aqui nós temos outra fazenda. E aqui nós vamos ter outras fazendas. Então, essas gaiolas aqui de baixo, elas estão em áreas mais abrigadas, tá certo? Elas vão estar bem aqui, ó, nesse cantinho. Já essas perto aqui do nosso ganchinho, elas vão estar em áreas semi-abertas, tá certo? Perceba, inclusive, que pela questão da coloração do fundo, são áreas mais profundas, tá? Áreas mais profundas com uma dinâmica costeira mais intensa, tá certo? Então são projetos que conseguem ser mantidos aí a longo prazo. O vento, pessoal, também vai influenciar diretamente em uma série de fatores aí no nosso cultivo. Ele representa de 5 a 10% das forças envolvidas na questão do fundeio, tá certo? Esses valores de interação com o sistema de fundeio, ou seja, com as âncoras, podem aumentar se nós utilizarmos as barcaças de alimentação, tá certo? Então, aqui nós temos um sistema, provavelmente aqui uma grande baía, tá certo? Um pouco mais abrigado, e aqui nós temos uma barcaça de alimentação, tá certo? Então, por ser uma estrutura alta, diretamente acoplada às gaiolas, quando o vento incide, ele vai fazer uma força também no sistema de fundeio, tá certo? O vento também ele pode afetar o manejo das gaiolas, principalmente no tocante às alimentações. Nós vamos ver mais na frente que nós temos alimentações manuais, como nós estamos observando aqui, o tratador jogando a ração e o vento pode fazer a dispersão dessa ração para fora da gaiola, e a ração é um custo muito elevado dentro do nosso custo de produção, e nós não podemos dar o luxo de perder um único pellet de ração, tá certo? Mas também pode influenciar nos arraçoamentos automáticos, onde você tem giradores que vão fazendo semelhante a um aspersor de água, só com aspersor de ração. Então, quando o vento está muito forte, faz com que a ração saia para fora da gaiola. Ondas é um outro parâmetro também que tem que ser investigado. As ondas vão representar de 20 a 25% da força atuante no sistema de fundeio, tá certo?
está diretamente relacionada com a operacionalidade do projeto, né? Então, locais onde você tem grandes ondas, imagine como é que o barco ele vai chegar próximo da gaiola para fazer o arraçoamento, como é que ele vai chegar perto no momento de uma storm, ou seja, de tempestade, para fazer uma despesca, tá certo? Então, existe a necessidade de se fazer um levantamento histórico das ondas, né, períodos de maior incidência de onda, tamanho máximo das ondas naquela região, tá certo? E também vai determinar o formato da nossa gaiola, redonda ou quadrada, né? As redondas, lembrando, elas têm maior maleabilidade de colar flutuante para aguentar algumas tempestades. E nós vamos ver também que existem gaiolas de colar flutuante redondo que elas podem ser submergíveis, dependendo aí se tiver aproximação de uma tempestade com grandes ondas ou não. No início, quando nós falamos em sistema suspenso, eu mencionei que o tipo de substrato ele não interessava. Na verdade, ele tem uma certa influência, mas mais em relação à questão do fundeio, tá certo? Então, necessita-se realizar uma identificação do leito local para se conhecer o tipo de sedimento, bem como a comunidade bentônica que ali nós vamos ter, tá? Então, dessa forma, é importante que nós observamos o quê? O tipo de substrato vai influenciar no tipo de ancoragem que nós vamos ter, tá certo? Nós vamos ter possíveis pontos também, dependendo do tipo de substrato, de abrasão das amarras das âncoras. Então, você tem âncoras que às vezes são amarradas por cordas e não por correntes. E se for regiões rochosas, você pode ter a abrasão desse sistema de ancoragem e pode inclusive quebrar essa corda e você perder uma gaiola, tá certo? O tipo de substrato vai ser importante para se determinar o local de fixação das âncoras, né? E também se observar a questão de áreas sensíveis. Se você tiver região de corais, como nós já comentamos, tire o seu sistema de lá, que não é interessante a utilização, tá? Nessa imagem aqui a gente vê particularmente um tipo de âncora, tá certo? E nesse outro um tipo de fundeio que é de blocos de concreto. O substrato, pessoal, o tipo de substrato vai definir, como eu já mencionei, o tipo de âncora, tá? Então, substratos lamosos, argila, areia e seixo, nós vamos optar por usar esse tipo de âncora aqui, tá certo? Utilização de âncoras. Se o substrato for de rochas, pedras ou arrecifes, nós vamos utilizar o que a gente chama de peso morto, né? Que são esses blocos de concreto. Mas também, nesse tipo de substrato, dependendo aí, para evitar, por exemplo, o deslizamento desses blocos de concreto, nós vamos utilizar também os chamados gabiões. Os gabiões são rochas contidas dentro de malha de ferro, né, fazendo aí uma bolsa, semelhante a essa que nós estamos vendo aqui, só que essa aqui está em terra, tá certo? Mas nessa imagem a gente consegue ver aqui um gabião, tá certo? Então é como se fosse um saquinho cheio de pedra dentro, né? Ou seja, é uma malha com bastante rocha, onde vai ser feita a ancoragem, evitando aí que a gaiola ela saia do local previamente determinado. Qualidade de água, pessoal, é outro parâmetro muito importante, tá certo? Então, a água não deve possuir um excesso de material em suspensão, tá certo? E os parâmetros de qualidade de água, eles também vão variar dependendo da espécie que está sendo utilizada, né? Então nós temos espécies de águas frias, espécies de águas quentes, espécies que têm maior tolerância à variação, por exemplo, de salinidade do que outras. Mas no geral nós vamos observar que sempre nós temos que ter oxigênio acima de 5 mg por litro, né? A temperatura da água aqui a gente está sugerindo entre 28 e 33 graus Celsius, mas nós vamos ver quando nós vamos falar de algumas espécies específicas, como robalos, garoupas e beijupirá, que cada um deles tem a sua temperatura da água, o seu range, né, sua faixa ótima aí para o cultivo. pH entre 7,9 e 8,3, salinidade é sugerida entre 25 e 34 partes por mil, mas nós vamos ver também, para essas espécies que eu já citei, qual é a salinidade mais ideal, tá certo? E a transparência sempre acima de 40 centímetros de sec, pelo menos, ok? Nós vamos comentar agora rapidamente sobre alguns sistemas de alimentação, tá certo? Então, a quantidade e o tipo de ração, ela vai depender da idade do animal,
da biomassa estocada dentro da sua gaiola, tá certo? E da espécie cultivada. Então, dentre os diversos sistemas de alimentação, nós vamos citar primeiro qual? O mais simples, que é o sistema manual. O tratador vai lá com a ração, um balde, uma pazinha e vai ofertando ração aí para os animais dentro da gaiola. Detalhe, pessoal, podemos trabalhar com a ração comercial ou em alguns casos, como nesse daqui, tá certo? Que nós vamos observar, ele está fazendo um arraçoamento com rejeito de pesca, peixe de baixo valor comercial, tá bom? E a gente vai ver que, por exemplo, com o beiju-pirá, essa prática ainda é muito utilizada. No cultivo de atum também é muito utilizada essa prática de utilizar rejeito de pesca. Já para o cultivo de salmão, 100% ração comercial é utilizada na engorda do salmão. Nós temos um sistema que nós vamos chamar de semiautomático ou semi-autônomo, e o primeiro que eu trago para vocês é o canhão de alimentação com ar. É muito simples, você coloca a quantidade de ração, uma determinada quantidade de ração já calculada dentro desse silo, existe um motor, um compressor de ar, e ele vai fazendo o ar passar e ele vai cuspindo a ração, tá? Semelhante a uma pistola de pintura, por exemplo, automotiva, onde o ar ele faz a dispersão do líquido, só que aqui em vez de ter o líquido, nós vamos ter quem? Ração. Aqui nós temos outro exemplo, num canhão de alimentação por ração. E nós temos o mesmo princípio do canhão de alimentação, só que utilizando água. Então, observamos aqui que o rapaz está colocando a ração dentro desse silo, dessa tova. Existe uma bomba puxando água da própria gaiola e a água vai passando e vai carregando a ração e vai fazendo a dispersão dentro da gaiola. Os sistemas autônomos, automáticos, eles vão variar aí em uma grande proporção. Inclusive, vou deixar um texto para vocês complementarem as informações aqui desse material, chamado Alimentação e Sistema de Alimentação, onde a gente vai detalhar vários tipos de alimentadores automáticos aí para vocês. Esse aqui é um sistema de alimentador fixo, certo? Cada gaiola tem o seu. Imagine aí que para utilizar esse sistema, nós temos que estar no local aí com pouca dinâmica, né? Imagine que se a gente tivesse muita onda, facilmente esse alimentador ele iria tombar. E esse outro sistema, pessoal, aqui do lado, é um sistema extremamente moderno, tá certo? Onde exige a necessidade das barcaças de alimentação, tá certo? Esses canos aqui são acoplados ao sistema, que eu vou mostrar mais à frente, onde de dentro do silo também, por questão de jato de ar, as rações elas são direcionadas aí para dentro da gaiola, tá? Então nós temos verdadeiras indústrias, né? Você tem uma barcaça dessa, observe que dentro é um silo gigantesco de ração. Cada pontinho desse amarelo aqui você tem saída de 4 a 6 mangueiras que são levadas para as gaiolas, tá certo? Tudo isso controlado por um operador sentadinho aqui na sua sala, com ar-condicionado ou com aquecedor, dependendo do local, né? E aqui é o sistema como funciona, ó. Dentro do barco você tem essa tova onde faz-se o cálculo da quantidade de ração que vai para cada uma das gaiolas, o ar passa, puxa a ração e vai fazer o que? A injeção, por exemplo, aqui a gente tem um bico injetor que vai rodar como se fosse um aspersor de água, né, jogando a ração aqui na superfície da água. Mas nós temos os alimentadores automáticos também, que eles fazem assim, ó, a dispersão da ração na metade da gaiola, ou seja, o peixe não tem nem que subir para se alimentar. E aí nós vemos aí uma imagem belíssima aí, de um sistema intensivo de cultivo, né? Nós temos aqui algumas gaiolas quadradas, algumas gaiolas redondas, né? A barcaça que fornecendo alimentação para todas essas gaiolas, uma barcaça dessa aqui consegue dar suporte a inúmeras gaiolas e existe toda uma estrutura para o operador que aqui fica. Muitas vezes o cara ele fica um dia inteiro aqui, né? Ele faz revezamento aí, fica 24, 48 horas, existe dormitório, local para refeição, aqui cozinha, tudo preparado para o cara ficar aqui só fazendo monitoramento aqui das gaiolas. Detalhe, pessoal, monitoramento inclusive visual, como nós vimos aqui na imagem anterior. Existem câmeras submersas que vão fazer a avaliação aí do consumo da ração pelos peixes, tá? Mas essa questão das câmeras submersas eu deixo para a gente explorar no texto que vai ser disponibilizado para vocês, chamado Alimentação e Sistema de Alimentação,
para vocês darem uma aprofundada e a gente fazer uma discussão posteriormente na nossa aula síncrona, ok? Pessoal, é um tema muito bacana, sistema flutuante. Eu, inclusive, estou me policiando para reduzir o tempo das nossas aulas. Eu queria ter encerrado esse módulo hoje, né, esse tópico hoje, mas na próxima aula nós vamos observar as descrições dos diversos tipos de gaiola que nós temos. Gaiolas de superfície, de meia água, de fundo, gaiola redonda, gaiola quadrada, gaiola hexagonal, enfim. Nós vamos ver vários vídeos que eu vou narrar para vocês, alguns porque são em inglês, outros eu vou só colocar algumas observações escritas, mostrando os diferentes tipos de sistema aí flutuante, ok? Então, por hoje é só, aguarda mais um pouquinho que já já chega mais aula aí para vocês. Grande abraço e até mais.